Depois vocês vão ver a anatomia 2 e nos encontramos somente lá no quarto semestre. Deixa eu usar o laser point aqui, então bora lá, falar do sistema urinário. Pessoal, não tem como fazer dissociação entre o sistema urinário e o sistema genital feminino e o sistema genital masculino. Tá? São sistemas que trabalham em conjunto, e para esses sistemas que trabalham em conjunto, nós chamamos de aparelho. Então, o aparelho nada mais é do que a reunião de dois ou mais sistemas que trabalham em conjunto. É por isso que, por vezes, vocês vão ouvir falar sobre um aparelho urogenital. E o que é esse aparelho urogenital? É a união do sistema urinário com o sistema genital masculino ou com o sistema genital feminino. E observe, qual é a função principal do sistema urinário? Qual é a função principal? Nós vamos ter como uma função primordial o equilíbrio ácido básico, pessoal. Então, uma das principais funções do sistema urinário, além, claro, da excreção da urina, a filtração do sangue, nós temos uma função muito importante para o fisioterapeuta, que é a manutenção da homeostase por meio do equilíbrio ácido básico. E o que é esse equilíbrio ácido básico? É justamente a regulação do pH sanguíneo. Então, esse pH sanguíneo, ele é regulado por componentes renais e por componentes respiratórios. E isso é uma função do fisioterapeuta, no contexto principalmente da UTI, a observação e o tratamento, claro, para ter um bom equilíbrio ácido básico. E vocês vão aprender comigo lá no quarto semestre que existe um exame complementar que você avalia isso no teu paciente, que é a gasometria. Tá? Então, o sistema urinário, por meio dos rins, controla esse equilíbrio ácido básico com a secreção de bicarbonato. Então, uma das funções renais é a secreção de bicarbonato para a regulação do pH sanguíneo. E, além disso, claro, os rins, juntamente com a bexiga urinária e a uretra, está relacionado aí à filtração de sangue e consequente excreção de urina. E quais são os componentes aqui do nosso sistema urinário, pessoal? Então, nós temos componentes, os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Então, são componentes relativamente básicos, muito tranquilos, não é um sistema de fácil percepção. Vocês vão ver que não tem dificuldade aqui. Bom, e o que fundamenta a função do primeiro componente, pessoal? Ou seja, o componente rim. O que fundamenta a sua função? É o néfron. Então, esse néfron, que vocês vão aprender também na fisiologia, ele é a unidade funcional do rim, cuja função é principalmente a filtração do sangue e consequente produção de urina. E um dado muito interessante aqui, por exemplo, para esses pacientes que estão em sofrimento, por exemplo, com edema agudo de pulmão, que é sangue no pulmão, que estão inchados, que a gente chama de anasarca, as medicações agem nesse componente do néfron para que esse paciente faça mais xixi, ele urine mais. E o fato de ele urinar mais, ele vai perder volume, tá bom? Então, muitos tratamentos farmacológicos feitos nos pacientes agem nesse néfron, aumentando a excreção de urina e, consequentemente, melhorando a pressão arterial. Vocês concordam comigo? Se a gente aumenta o volume de excreção de urina, a gente melhora a pressão, reduzindo essa pressão? Vocês entendem essa lógica? Sim. Como é? Perfeito. Então, essa medicação que aumenta o volume de urina faz com que a pressão arterial caia. É por essa razão, pessoal, não sei se vocês têm pacientes, têm familiares cardiopatas, com insuficiência cardíaca, esses pacientes, eles usam essa medicação diurética. Pode falar, Laura.
Professor, eu queria que o senhor explicasse essa relação do volume de remédio da pressão. Explico, vou explicar para você e para a Duda também, que não entendeu aqui no chat. Então é o seguinte, à medida que você administra ou então o paciente toma um determinado medicamento que aumenta a secreção de urina, eu diminuo o volume sanguíneo também, porque lembra que a urina nada mais é do que um filtrado do sangue. Então, se a gente dá um medicamento para o paciente urinar mais, o volume sanguíneo vai cair. Se cai o volume sanguíneo, cai a pressão também. Então, é por essa razão que esse é um dos tratamentos para os pacientes hipertensos, né, os medicamentos diuréticos. Deu certo aí? Sim. Beleza. Obrigada. Por nada. Professor, oi. Mas no caso, o paciente, ele pode ficar desidratado ou tem, tipo, um limite desses fármacos que o corpo age e tal, que o corpo metaboliza? Não chega a desidratar o paciente, não. Não chega a desidratar, não, porque ele é dado, né, dentro de porque o paciente que tem ali muito volume, mas se ele perder uma determinada quantidade de volume, não chega a desidratar. Precisaria ser muito grande o volume perdido para que o paciente desidratasse, tá bom? Ok. Duda, você entendeu? Entendi sim, professor, obrigado. Beleza, vamos em frente. Então, aqui mostrando para vocês, ó, o néfron, né, que é essa unidade funcional do rim e que promove as suas funções. E observe, pessoal, a situação aqui do rim. Então, o rim, ele está colocado, né, lateralmente à coluna vertebral, principalmente o segmento lombar da coluna vertebral. Observa aqui o rim esquerdo, aqui está o rim direito. E qual é a função desse rim direito, pessoal? Qual a função, perdão, não. Qual é o porquê ele está mais baixo em relação ao rim esquerdo? O que é que vocês acham? Por que o rim direito é mais baixo que o rim esquerdo? Fígado. Muito bom. A presença do fígado. Então, a presença do fígado determina, né, a altura aqui do rim. Como você acabou de me responder aí, ó. Então, observe a situação do rim lá atrás na cavidade abdominal. O rim direito, aqui o rim esquerdo. Alguém sabe dizer o que é essa estrutura aqui, acima do rim, ó? Formatozinho de um chapéu. São as glândulas suprarrenais? Exatamente. Então, aqui nós temos as glândulas suprarrenais. Há uma suprarrenal direita e há uma suprarrenal esquerda. Então, essa é a nossa glândula suprarrenal. Tá bom? Então, a suprarrenal está aqui apontada para vocês. Que pertence lá ao sistema endócrino. Então, observe o rim. E olha que interessante, pessoal. O rim, ele possui algumas dimensões. Quais são essas dimensões? O rim possui extremos, ou seja, um extremo superior. Possui um extremo inferior. Possui uma margem lateral. Então, extremidade superior e inferior e uma margem lateral. Assim como uma margem medial. Possui uma margem medial. Além disso, possui uma face anterior e lá atrás uma face posterior, tá bom? Então, quais são, né, os termos de posição aqui dos rins? Nós temos extremidades, superior e inferior, margens, medial e lateral, e faces anterior e posterior, tá bom? Na margem medial, o que é que nós observamos? Um conjunto de estruturas, pessoal, entrando e saindo do rim. Esse conjunto de estruturas que entram e saem na margem medial do rim, chamamos de pedículo. É o pedículo renal. Pedículo. Então, o pedículo renal nada mais é do que o conjunto de estruturas que entram
e saem do hilo renal. E o que é o hilo, pessoal? O pedículo são as estruturas e o hilo é o espaço através do qual o pedículo passa. Então, o hilo é o espaço e o pedículo é o conjunto de estruturas que entram nesse espaço. Por isso, chamado de hilo renal e pedículo renal. Então, nós temos um hilo renal e um pedículo renal. Tá bom? Então, o hilo é o espaço e o pedículo é o conjunto de estruturas que perfuram esse espaço. Há alguma dúvida aí, pessoal? Não, tudo ok. Não, professor. Beleza. Vamos em frente. Então, mostrando para vocês, ó, o que eu mencionei. As extremidades é a mesma coisa que esses polos aqui, tá bom? Polo e extremidade é a mesma coisa. Então, essas são as dimensões aí dos rins. Então, olha o que eu mencionei para vocês, ó, o hilo renal. Então, o hilo, o espaço, esse espaçozinho aqui, ó. O pedículo renal, que é o conjunto de estruturas que é constituído por uma veia renal, uma artéria renal, um ureter e os linfáticos e nervos que perfuram o rim, atribuindo aí a sua função, tá bom? Então, essas estruturas aí constituem o pedículo renal. E o hilo, uma vez mais, é só o espaço. O rim, ele é coberto por uma cápsula fibrosa, que é isso que nós estamos visualizando aqui, ó. Então, isso é a sua cápsula fibrosa. Então, a cápsula fibrosa do rim. Tá bom? Cápsula fibrosa. E por fora da cápsula fibrosa, nós temos a cápsula adiposa, que nada mais é do que uma gordura. Não tem nada, pessoal, que segura o rim aqui nessa localização dele, ó. Não tem nada, ele só está mergulhado aqui em gordura, que é a cápsula adiposa. Então, a cápsula adiposa nada mais é do que essa gordura na qual o rim está mergulhado. Tá bom? Então, cápsula fibrosa, já mencionei para vocês aqui, ó, e a cápsula adiposa é justamente essa gordura na qual o rim está mergulhado, beleza? E quando fazemos um corte do rim, observamos que há um componente externo mais claro, que é chamado de córtex renal, ó, esse componente aqui mais claro, e um componente interno mais escuro, que é chamado de medula renal. Então, há um córtex renal e há uma medula renal. É no córtex renal, pessoal, essa parte periférica, que nós temos grande parte do néfron, que é a unidade funcional do rim que vocês visualizaram há pouco comigo. Então, o néfron está colocado aqui no córtex renal. E é onde acontece, pessoal, a filtração do sangue. Então, o córtex renal filtra o sangue, joga para a medula renal, e o que é que nós temos aqui na medula renal, ó, pessoal? As pirâmides renais. Notem aqui, ó. A medula renal, que é a parte mais interna, é formada por inúmeras pirâmides. Tá bom? Inúmeras pirâmides. Então, nós temos aqui inúmeras pirâmides. São as pirâmides renais. E nota que o córtex, pessoal, ele invagina aqui a medula e forma essas essas colunas renais. Então, a coluna renal nada mais é do que a invaginação do córtex renal na região da medula. Deu para entender isso? Como é, professor? Repete de novo, por favor, professor. Repito, sim. Só mencionei para vocês aqui, ó, que a parte mais externa é o córtex,
A parte mais interna é a medula, e o córtex invagina na medula, formando essas estruturas aqui, que são as colunas renais. Então, a coluna nada mais é do que essa estrutura, essa invaginação do córtex na região da medula. E a medula, por sua vez, é constituída por diversas pirâmides. Deu para entender aí? Sim, professor, obrigada. Todo mundo situado aí, Thalisson, Stephanie, Sara, Raíza, Paula, Natália, Maísa. Ele vai pra onde? Estou aqui de olho em vocês. Tudo ok. Beleza, vamos em frente. Então, esses são os componentes ainda anatômicos. Então, como o sangue já foi filtrado, pessoal, o que nós temos aqui na região da medula renal já é urina. E essa urina precisa sair. Então, no ápice da pirâmide renal, nós temos uma papilazinha que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, a coluna, que eu já mencionei, que é essa projeção do córtex, né, na região medular, que são as colunas renais. Mostrei para vocês a pirâmide, ó, essas pirâmides que constituem a região da medula. E agora, pessoal, no ápice da pirâmide existe uma papila renal. E essa papila renal traz essa secreção aí, que essa excreta, na verdade, que é a urina, produto do filtrado do rim, né, e a urina vai ser jogada agora nesses tubos que estão em íntimo contato com o ápice da pirâmide renal, que é a papila. Então, observem aqui mais uma vez, ó, numa peça real, né, a pirâmide renal, a coluna renal, tudo que eu mencionei para vocês há pouco. Ó. E observe que no ápice, pessoal, da pirâmide renal, tem uma papila. E é essa papila que traz a urina filtrada do sangue para aquilo que nós chamamos de cálices renais. Então, nós temos os cálices renais menores, que formam os cálices renais maiores. Então, toda a papila está em contato com um cálice renal menor, para secretar a urina nesse cálice renal menor, que coleta essa urina, e os cálices renais menores formam os cálices renais maiores. Os cálices renais menores formam os cálices renais maiores. Mas deixa eu terminar de assumir a aula. Beleza? Então tá aqui, cálice renal menor e cálice renal maior, representado aqui para vocês. E os cálices renais maiores formam a pelve renal, pessoal. E a pelve renal é isso aqui, ó. Essa parte mais dilatada. Então, só mostrando para vocês, ó, esse componente, os vasos, né, que trazem o sangue para filtrar e a formação da urina aqui. Elas formam o quê? Nos cálices renais menores, maiores, pelve renal e depois o uretel. Então, observem aqui a pelve renal. A pelve renal nada mais é do que essa dilatação aí que converge, não é, formado pelos cálices renais maiores. Então, os cálices renais maiores convergem, formando a pelve renal. Dúvidas aí? Dúvidas, angústias? Falem. Só pode repetir a outra parte, professor, que você falou que o menor forma o maior, alguma coisa assim? Claro, posso sim. Essa parte dos cálices, professor, repita aí, por favor. Beleza. Então, observe que os cálices menores estão em contato com o ápice da pirâmide, ó. Como eu estou desenhando aqui para vocês. E os cálices menores, que trazem esse sangue, coletam esse sangue, né, a urina que vem aí da pirâmide renal, formam os cálices maiores. Então, o cálice maior nada mais é do que a união de cálices menores. Até aí tudo bem? Sim. E depois os cálices maiores se unem a fim de formar a pelve renal. Ó. Então, isso é a pelve renal. E a pelve renal se continua aqui com quem? Com o uretel. Deu para entender agora? Sim, E aí? professor. Beleza. Vamos em frente, ó. Professor, Oi. qual é a função desse cálice? Somente a coleta de urina para conduzir para a ureter. Então eles são. Mas é tecido, né? Oi?
É tecido? É sim, é um tipo conjuntivo. Certo, valeu. Beleza. Então, mostrando aqui para vocês, pessoal, aquilo que é chamado de nefrolitíase. O que é uma litíase? É uma pedra. Temos as litíases biliares, por exemplo. Temos as nefrolitíases, que são as pedras nos rins. E isso tudo depende, não é? Essa questão da formação de litíase depende muito da alimentação do paciente. Né? Então, a alimentação ela é extremamente importante nessa questão da formação de litíases. E essa litíase, o que é que ela gera no paciente? Geralmente uma dor lombar muito intensa, né, que é agravada durante a micção, durante o ato de fazer xixi, e geralmente é uma dor que irradia, pessoal, para a genitália externa. Então, além de o paciente sentir uma dor lombar, é um paciente que sente uma dor em queimação na genitália externa. Estou mostrando para vocês uma outra condição, que é a hidronefrose. Professor, o que é essa queimação? É algum ácido ou é tipo da dor da pedra mesmo? É da dor mesmo. É o tipo de dor, que é a dor chamada em queimação. Tá bom? É o tipo de dor. Dor em queimação. Existem vários tipos de dor, né? E é o tipo de dor que caracteriza de onde vem essa dor. Então, mostrando para vocês, ó, que a urina, né, ela segue esse caminho que nós estamos fazendo. E a partir daí, serve, né, os vasos sanguíneos, que eu já mencionei para vocês, a veia renal, a artéria renal. Então, a artéria aqui, a artéria renal, a veia renal aqui à frente. Geralmente, a veia renal está à frente, ó. Então, observem aqui como é na peça real. Mostrando para vocês a veia renal, aí, a artéria renal e o ureter. Ó, observa como é discretozinho o ureter, pessoal, aqui atrás, ó. Estou mostrando mais uma vez para vocês, ó. Observe aqui o caso do hospital, o paciente teve um projeto de arma de fogo no rim direito, ó. Então, vejam aqui, deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês. Acho que não está passando, não. Mas, vocês observam a lesão renal grave, ó, e o paciente evoluindo com hematúria. O que é hematúria? É sangue na urina, pessoal. Tá? Sempre fala a favor de condições que não são comuns, não é normal ter sangue na urina. Então, quando o paciente apresenta sangue na urina, nós chamamos de hematúria e precisamos compreender o porquê de esse paciente estar urinando sangue. Ó, nesse caso aqui foi por conta da própria perfuração. E a inervação do rim, promovida aqui pelos nervos autonômicos, simpáticos e parasimpáticos, para que gere o seu funcionamento. Entretanto, não se preocupem com essa parte aqui da inervação, pelo menos por agora. E aqui vocês podem ver os ureteres, ó. Ureter direito. E observa, pessoal, o trajeto desse ureter. Imagina, pela sua luz ser muito estreitinha, imagina uma pedra, né, passando dentro desse ureter aí. A dor que causa, pessoal. Então, não sei se vocês já tiveram uma nefrolitíase, pedra nos rins, mas para quem teve sabe que não é uma dor nada agradável. Na verdade, nenhuma dor é agradável, né? Então, mostrando para vocês o ureter direito e o ureter esquerdo, que toma um trajeto descendente. Olha aí, a Joyce teve. Só a Joyce sabe a dor que passou, né, Joyce? Então, é uma dor descomunal. Professor, o mais interessante que o médico, né, que me atendeu, fez a cirurgia e tudo, era um urologista. Aí eu fiquei passada, né? Vale, o urologista, ele trata dos rins, os rins e tal. Aí depois que eu fui ver, né, que ele também, assim, faz parte do sistema urinário, tanto do feminino como masculino. Exatamente. Uma surpresa para mim. Exatamente. Né? E eu acho que ele pediu uma radiografia da região lombar, sua? Pediu, foi tudo. Vários exames, viu? Muitos exames eu fiz antes de fazer a cirurgia. E foi aquela laser, foi tudo interno. Então, eu assim, menos fiquei invasivo. passada, né? Foi menos invasivo. Isso. Mas, graças a Deus, foi tudo bem.
eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, pessoal. Por que, né, quem acompanhou aí a Joyce, ele pediu uma radiografia da região lombar? O que é que vocês acham, enquanto fisioterapeutas que serão? O que é que vocês acham? O porquê de pedir uma radiografia da região lombar? É para ver o rim? Não. Não é para ver o rim. O que é que vocês acham? É para ver o que, essa radiografia lombar? Porque a primeira coisa... Joyce, não, também não. Joyce, ele pediu um sumário de urina e pediu a radiografia da região lombar primeiro, não foi? Foi sim. Eu também fiz uma ultrassom também. Fui também no cardiologista, né? Então foram vários exames complementares para fazer essa cirurgia. Você vê aí, ó, a Glenda respondeu aqui, né? É para coluna, pessoal. O principal diagnóstico diferencial para nefrolitíase, que é a pedra no rim, ou cálculo renal, né, são as disfunções da coluna vertebral. Então, para saber se a Joyce tinha algum problema na coluna vertebral que pode gerar o mesmo padrão de dor, pediu um raio-x e pediu também um sumário de urina. Porque no sumário de urina discrimina também, não é, a presença de cálculos. Isso, na verdade, Glenda, não é pela questão do deslocamento, é a coluna vertebral mesmo. As doenças da coluna vertebral. E sim, Lia, dependendo do tamanho da pedra, pode haver laceração, mas é raro acontecer a laceração do ureter. Mas pode acontecer sim. Pode acontecer a obstrução também, e por isso gerar a chamada hidronefrose. Mas são condições mais raras, isso não é comum. Geralmente é um paciente que relata dor. Você teve hematúria, Joyce? Você só responde se quiser. O xixi na urina? Mas você chegou a ter xixi? Oi? Como assim, o senhor quer dizer? Porque, fazer assim, na urina saía sangue quando você teve? Não, graças a Deus não. Sendo que até ele não passou medicação, porque tem aquele tipo de remédio que eu não sei falar o nome, que sai pela urina, né, os cálculos. Aí no meu caso, como eram maiores, assim, não tão grandes, ele disse que era necessário mesmo a cirurgia, mas eu não tive isso, né, essa questão de sangramento. Era só a dor mesmo local. Que bom, então. E, Laura, na verdade não tem relação, não está ligada à coluna, Laura. O que eu estou comentando é que as doenças da coluna geram o mesmo padrão de dor. Entendeu? Então, as doenças da coluna, ele tem o mesmo padrão de dor das doenças relacionadas, por exemplo, nesse caso aqui, às pedras nos rins. Professor, licença. Gente, bebam água, pelo amor de Deus. Eu fui muito negligente comigo, né? Porque, assim, no meu trabalho, quer dizer, no meu ex-trabalho, eu tinha essa mania de tentar fazer tudo e acabava esquecendo de beber água. Eu acho que complicou mais por conta disso, né? Então, hoje eu tento me hidratar, mas eu ainda, de vez em quando, eu esqueço. Levo a garrafa e, às vezes, nem bebo, né? Já querendo ter outros cálculos. Cuidado aí na vida. Eu falando aqui, tomando 2 goles de coca. Mas brincadeiras à parte aqui, vamos em frente. E não esqueçam de tomar água, que já tem vários recados no chat da Lia, orientando todo mundo. É a fiscal da água ali agora. Bora lá. Então, mostrando para vocês, então, esse ureter, não é? E a partir daí, pessoal, esse ureter, ele vai desembocar nesse órgão aqui. Que órgão é esse aqui embaixo? É a bexiga. Muito bom. Nós temos a bexiga urinária. Então, mostrando somente para vocês essa porção terminal, ó. O ureter desembocando na bexiga urinária. E essa bexiga aqui, ela é masculina ou ela é feminina? O que é que vocês acham? Essa que eu estou mostrando. Já tem um nome aqui, né? Então foi meu pai. Mas por que é masculina aqui, pessoal? O que é que vocês estão vendo diferente aqui? Dá pra perceber pelo escroto, né? Não, na verdade aqui não é nem o próstata, não é não? a próstata. Muito bom. Aqui é a próstata. Isso é uma próstata. Não, escroto ainda não. Vale. Tá? E isso aqui é o que, galera? Que eu ensinei para vocês hoje. As glândulas... Glândula.
Esqueci. Alguém ajuda? Ixi, não lembro. Alguém ajuda aí. Como é o nome da glândula? Cri, 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 cri. Glândulas anexas. Não, tem um Búlgura nome. atrás. Búlgura Não. atrás. Não, essa não é a búlbula uretal ainda não. Seminal. Seminais. Isso, a Mariana respondeu aqui também no chat. Glândulas seminais. E olha aqui, ó, ureter entrando aqui no caso da mulher, né, tem esse cruzamento aqui próximo ao útero. Ó. Então observe, pessoal, a proximidade do útero com a bexiga. O útero está logo atrás da bexiga urinária, ó. Mostrando para vocês. Ó. Então observe a relação aqui mais uma vez do útero com a bexiga. Ó. O útero ele repousa, pessoal, sobre a bexiga urinária. Ó. Ele cai sobre a bexiga urinária. Tá? Então, observem aqui como é a bexiga. Ó. Aqui o fundo da bexiga. Esses dois óstiozinhos aqui é para quê, pessoal? Ósseo, ok. Esses dois óstiozinhos aqui é para quê? Ovários? Esses dois, ó. Só dois, ó. 1, 2. Para que é? Eu acho que é o líquido que vem do rim, né? Pra Então, cair na bexiga. mas quem é que traz? Não. O canal que você fala? Qual é a estrutura que traz a urina do rim para a bexiga? Que eu acabei de falar. Ureter. Ureter. É isso aí. Então aqui tem dois óstios, ó. Um para cada ureter, ó. Tá bom? Então esses são os óstios aqui do ureter. E observa, pessoal, que a bexiga ela tem diversas camadas. E uma camada dela é essa camada muscular aqui, ó. Então, mostrando para vocês os óstios do ureter, que eu já mencionei. E observa aqui, pessoal, que a bexiga possui uma camada muscular. Toda vez que essa camada contrai, a gente coloca o xixi para fora, a urina para fora. E esse músculo é chamado de músculo detrusor, com S, tá? Ao final. Músculo detrusor da bexiga, que eu vou mostrar ainda mais à frente. Ó. E esse terceiro ósseo, são sim, Laura, são os ósseos do ureter. E esse aqui é o ósseo interno da uretra, Laura. Então tem dois ósseos do ureter e tem um ósseo interno da uretra. Ó, a Joyce se apaixonou pela uretra. Cada um se apaixona por uma coisa, né? Um pelo cérebro, outro pelo coração. A Joyce se apaixonou pela uretra. Professor, que eu me lembrei, né? Porque como é que pode passar um fiozinho, porque a cirurgia foi introduzido, né? Um fiozinho, uma espécie de uma agulha ou cano, não sei, que entrou, né? Para poder eliminar os cálculos renais, tudo pela uretra. Isso. Eu fiquei sem pensar. Imagina, isso aí não é bem mais um procedimento mais simples na mulher, por quê? Porque a uretra feminina é bem pequenininha. Então é mais fácil você passar essa sonda. Isso acontece para o homem também, só que é mais difícil. E as pedras são quebradas a laser mesmo. A dor no pós, né? Uma dor em queimação, Joyce? A dor vem em queimação, né? Desconforto, dor em queimação, que era aquela dor que nós comentávamos inicialmente. Você tá fazendo medo a todo mundo aqui, Joyce, na aula hoje. Tá todo mundo com medo de ter pedra no rim. Vamos lá. Entretanto, nós temos a Lia aqui, como nossa ministra da urina e da água. Ótimo. Seguindo a vida, mostrando aqui para vocês os componentes anatômicos da bexiga, ó. Tá? Porém, eu quero que vocês entendam tão somente essa relação da bexiga e observem aqui. O que é isso aqui que eu estou apontando aqui, pessoal? O que é isso que eu estou apontando? A uretra? Bora lá. Uretra. A uretra. Muito bom. A uretra. E olha aqueles músculos ao redor que nós comentávamos na aula de ontem. Então, a uretra. E observem aqui, ó. A bexiga, mais uma vez, aberta, o músculo detrusor, relacionado aqui à micção. Então, toda vez que ele contrai, ele joga a urina para fora. Aí, toda vez que ele relaxa, ele
acumula urina, pessoal. Então, isso é algo constante. Mostrando somente essa inervação e a irrigação da bexiga, ó. Tudo isso é um mecanismo, né, que, em grande parte, ele é um mecanismo involuntário. E aqui a uretra, que é o último componente do sistema urinário. A paixão aí da Joyce, a uretra. Né? Então, a uretra feminina e a uretra masculina. Então, a uretra masculina, esse tamanho, né, que nós já vimos no genital masculino, e as suas partes, nós já comentamos, ó, a uretra masculina, e mostrar para vocês aqui também a uretra feminina, mas já comentamos sobre a uretra masculina no genital masculino, e comentamos sobre a uretra feminina no genital feminino. Então, essa urina, pessoal, que está acumulada aqui na bexiga, ó, sai pela uretra, né, e é jogada para o meio externo. E aqui a uretra feminina, ó, bem mais curtinha. Então, a uretra feminina, aí mostrei a uretra masculina também. Então, 4 centímetros de comprimento essa uretra feminina. E tudo isso vai se abrir aqui, ó, no ósseo externo da uretra na mulher e no homem, no ósseo externo da uretra também no homem. O ósseo interno da uretra é na bexiga e o ósseo externo no homem aqui é na glande e na mulher aqui é no vestíbulo da vagina. Tá bom? Então, isso aqui já mencionei para vocês no sistema genital masculino. Então, por hora, pessoal, é isso. Tá bom? É isso. Vocês querem, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês querem fazer uma aula de revisão ou vocês querem que eu siga na próxima aula com outro tema? Porque a gente tem tempo ainda. Nós temos um mês quase. Eu apoio a aula de revisão. Revisão, mas vai ser, tipo, de qualquer Não, pelo conteúdo? amor de Deus. Isso, nós vamos fazer de todos os conteúdos a revisão. Coração. Pois, por favor, professor Arrocha, principalmente no circulatório. Tá bom, então a gente vai fazer uma revisão teórica e uma revisão prática, pessoalmente, na próxima semana, tá bom? Tá certo. Show, professor. Tá certo. Pois beleza, pessoal. Descansem aí. Próxima semana nós nos vemos. Estaremos juntos lá no laboratório de anatomia. Um cheiro.